Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre Golang e Prometheus, que é uma ferramenta de monitoramento que auxilia a gente a identificar de forma sistemática como é que está o nosso sistema, né, a saúde do nosso sistema. Mas antes da gente começar aqui esse vídeo, eu quero combinar algo com você. Caso esse material entregue valor, caso esse material de alguma forma contribua para o seu desenvolvimento profissional, deixa seu like, comenta o que é que você achou, quais foram os seus insights. Isso ajuda bastante o canal a crescer, a alcançar outras pessoas e também é um direcionamento sobre qual tipo de conteúdo é mais relevante para as suas necessidades. Então, sem mais delongas, vamos agora para o vídeo. Então, aqui a gente vai fazer um overview do que a gente já tem, né? Eu tenho aqui já algumas coisas já configuradas para adiantar, porque o objetivo desse vídeo é você fazer a integração com o Prometheus, utilizando a aplicação em Go, e a gente vai estar utilizando esse cliente do Prometheus, né, que é uma biblioteca, que vai fazer toda essa integração aí de uma forma muito mais facilitada para a gente. Então, já configurei, né, criei aqui um Dockerfile, criei um Docker Compose, tenho aqui já uma configuração simples aqui do Prometheus, justamente para fazer essa integração, né, ele fazer o scrape, porque a gente vai estar rodando, utilizando aqui o Docker, e eu tenho até um script que vai fazer algumas requisições para a gente ver lá, quando a gente estiver analisando, inclusive no Grafana, no dashboard, como é que tá os gráficos, né, que a gente vai estar criando aqui para mostrar o resultado da nossa integração. Então, o primeiro que eu quero mostrar aqui é o arquivo main.go, né, um arquivo bem básico. A gente tem aqui o MUX padrão do Go, a gente está usando aqui o Go 1.22, então aqui já tenho, né, o Go Mod criado. Se você ainda não sabe como criar aqui uma aplicação com roteamento, né, utilizando a versão 1.22, vou deixar aí um link para que você assista aí outro vídeo no qual eu falo sobre o novo roteamento do Go 1.22. Vou voltar aqui agora e aí a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar rapidamente aqui o Compose, na verdade vou mostrar aqui o Dockerfile, muito simples, aqui a gente já faz o build, né, uma imagem aqui do próprio Go e já coloca aqui a nossa aplicação para executar. Tem aqui um Docker Compose, que aqui a gente tem os serviços que são dependências, como por exemplo aqui o Prometheus, a gente tem o Grafana, e aqui a gente tem a nossa aplicação. Vou voltar aqui, tem também uma configuração do arquivo do Prometheus. Aqui nada mais é que o scrape, né, a configuração, e a partir do momento que a gente levanta o serviço Prometheus, ele vai fazer nessas checagens no endpoint para saber, né, para coletar, na verdade, as métricas da nossa aplicação. Então tá aqui, a gente está fazendo o script também até do próprio Prometheus. E aqui tem um script, né, de bash muito simples, que a gente vai fazer aqui algumas requisições para apenas simular como seria um cenário da vida real e a gente conseguir ver ali alguns dados nos dashboards. Então, agora vamos lá implementar, né? A gente vai primeiro instalar a biblioteca, né? A gente vai estar utilizando aqui na nossa aplicação. A do Prometheus, né? Que a gente vai ter as configurações ali principais, e a do Prom HTTP justamente para a gente expor, né? Um handler que a biblioteca proporciona aí para a gente, está justamente possibilitando essa integração aí com o Prometheus. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso main.go. E o que é que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Então, vou voltar aqui e a gente vai começar a implementação. O primeiro ponto é, vou ter dois endpoints. A gente vai ter o de métrica, né, que vai ser o /metrics, e o outro endpoint vai ser /payments, que aqui é uma loja online, é um e-commerce. A gente vai estar monitorando aqui esse endpoint de payments. Vamos então instalar a nossa biblioteca aí do Prometheus. Então vou pegar aqui o Prometheus, vou vir voltar aqui no terminal, então aí client Golang Prometheus, vou instalar essa dependência, vou vir aqui, vou já instalar a outra dependência também que a gente vai estar precisando no nosso projeto. E aqui o que é que a gente vai fazer, pessoal? Aqui é o seguinte, vou definir aqui, né, que a gente vai ter duas métricas para a nossa aplicação, que vai ser o e-commerce. Então a gente vai ter uma que vai ser a quantidade de pagamentos que a gente quer saber. E aqui, né, por exemplo, a latência, né, da nossa aplicação. Então, vou chamar aqui payments total, vai ser Prometheus
E nesse caso, a gente vai ter aqui um counter, porque cada vez que a gente faz uma venda, então esse valor só vai ser incrementado. Então, new counter, que é um vector. E aqui é o seguinte, então, Prometheus counter options. Aqui vamos nomear essa métrica aqui, a gente vai chamar de e-commerce payments total. E aqui vou chamar, né, de help, que é justamente uma informação descritiva, né, sobre né, do que se trata. Aqui eu vou colocar total number of payments processed. Beleza? E aqui vou ter um label que vai ser status. Que a gente também, vou colocar aqui, por exemplo, se foi bem sucedido, né, se falhou, que a gente consegue também visualizar isso lá no Grafana. E aí fica interessante. Claro que vai depender de contexto a contexto. Aqui é simplesmente para a gente estar vendo como seria isso aqui na prática, tá? A gente integrando no nosso projeto. O outro vai ser aqui, HTTP duration. Então eu vou ter Prometheus.new, que vai ser um histogram. E aqui a gente vai ter Prometheus histogram. Aqui como a gente fez acima. Nesse caso vai ser e-commerce HTTP. Aqui HTTP duration. E aqui help HTTP duration seconds. E aqui vamos ter os nossos buckets. Inclusive aqui vou colocar aqui esses buckets, né, que já é padrão, né, o default, mas está aí para você ver, né, cada bucket desse, né, que a nossa requisição, o tempo dela pode ficar dentro, e a gente tem como depois analisar isso. Vou passar aqui para, inclusive eu vou, antes disso, vou definir mais um label aqui, que vai ser o label, vou chamar aqui de handler. Que nesse caso específico, a gente vai criar um middleware e esse middleware a gente vai estar sempre, né, fazendo essa, vai estar coletando, né, observando o tempo, né, de execução do handler. E especificamente a gente vai colocar o handler que fez essa execução e vamos atribuir ao label de handler. Vou vir aqui. E o primeiro ponto que a gente precisa fazer antes, vou até criar aqui no func init, que ele é sempre executado aí primeiro, fazer o seguinte, Prometheus, pronto, must register. A gente precisa registrar essas duas métricas, né, que a gente acabou de definir, né, o counter e o histogram. Então, vou vir aqui, vai ser um payments total e aqui vai ser um HTTP duration. Vamos avançar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Mux. Ponto. Aqui a gente vai usar o nosso handle. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui vai usar o get barra metrics. Que aqui a gente vai expor as métricas da nossa aplicação. E a gente vai estar utilizando aqui, ó, o prom HTTP, que é do pacote que a gente instalou há pouco. E aqui a gente vai ter o handler. E aqui ele já, né, importou para o nosso projeto. Então aqui já vai estar expondo aqui essas métricas. A gente pode vir aqui no terminal, a gente pode fazer um teste. Go run cmd server. Aqui eu posso fazer o seguinte. Curl http localhost 8080 metrics. E aqui a gente já observa, né, algumas métricas retornando conforme esperado. Vou parar aqui a aplicação. Então aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Vamos agora fazer aqui a implementação do nosso endpoint de payments. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte.
Eu vou criar um middleware que ele vai ser responsável por observar o tempo de duração dos handlers. E aí a gente pode passar o nosso handler para esse middleware. Então, fazer o seguinte aqui. Func middleware. E aqui vai ser next, http.handler. Ele retorna aqui um http handler. Return, http.handlerFunc. Aqui a gente vai ter um func. http.responseWriter. Aqui a gente vai ter request. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos ter aqui ó, a duração, duration. E aqui a gente vai ter Prometheus.newTimer, que aqui a gente quer justamente saber o tempo, né, de execução, né, a duração da execução desse handler. Então aqui newTimer. E aqui a gente vai ser o http duration, que a gente definiu aqui em cima, beleza, pessoal? E aqui a gente vai fazer o seguinte, with labels velhos. E qual é o velho, né? Qual é o valor que a gente vai passar? É justamente do nosso handler, né? Então a gente tem acesso aqui ao URL. A gente vai pegar o path, né? O caminho, e vai atribuir aí a esse label. Então, next.serve HTTP, e aqui a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai executar, né? Então a gente tem antes, né? A gente inicia ali o nosso timer, e aqui embaixo, né? Após executar, a gente vai chamar aqui duration.observeDuration, e aí a gente vai estar analisando aí esse tempo de execução. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Vamos definir aqui o nosso mux.handle post payments. Aqui a gente vai ter o nosso middleware e aqui dentro a gente vai ter um http.handler func, e aqui vai ser um func, aqui response writer e o nosso http request. E aqui dentro, pessoal, vou fazer o seguinte, a gente vai receber uma requisição via post aqui do script e ele vai estar processando se foi bem sucedido ou se não foi. Então aqui é o seguinte, então, if, aqui temos o nosso request parse form, no caso aqui é um erro, né? New, http.error, vamos passar aqui o nosso response writer, e aqui unprocessable entity, e aqui http.status unprocessable entity, e aqui vamos lembrar de sempre retornar para a execução não continuar. Mais abaixo, fazer o seguinte, if r.postform.getStatus, que foi igual a sucesso. Vou fazer o seguinte, aqui vou definir status, vai ser igual aqui, pode criar inclusive aqui, vou chamar aqui de sucesso. E aqui mais abaixo, caso seja diferente de sucesso, status vai ser igual a failed. E aqui é o seguinte, pessoal, agora a gente, a cada vez, né, que a gente, né, o nosso handler for executado, a gente vai incrementar esse valor. Então aqui, ó, payment total.withLabel, aqui vai ser o nosso status, ponto, increment. Então a gente vai incrementar, beleza? E aqui vamos fazer o seguinte, vamos responder aí, payments requested. Então aí houve uma requisição aí, né? Uma solicitação para o endpoint de payments. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente já tem essa estrutura muito básica, né? Vocês podem observar que foi a integração que a gente fez. A gente criou aqui, né, essas duas métricas, criou aqui, né? A gente fez aqui a nossa
A gente fez aqui o registro da métrica. E aqui a gente fez a implementação do nosso endpoint. Então a gente tem aqui o nosso handler e aqui a gente vai estar, né, observando o tempo de execução e aqui efetivamente incrementando com o counter. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou voltar, vou fazer um go mode aqui, tide, porque aqui vocês podem observar e aqui a ideia, o VS Code já estava reclamando, mas aqui agora a gente tem uma dependência aqui justamente direta do Prometheus. Vou agora executar essa aplicação. Vou vir aqui, go, run, cmd server. E aqui está executando, vou vir aqui. Então a gente tem aqui, né, algumas métricas da nossa aplicação. Vou fazer o seguinte, vou executar o script lá que eu tinha falado. Então deixa eu acessar aqui. Aqui vou ver scripts, vou executar. Ele fez aqui uma aquisição, fez outra, está fazendo aqui algumas aquisições. Parar aqui, vou vir aqui fazer um curl de novo. Então aqui vocês já podem observar que a gente tem, né, a nossa métrica sendo realmente exposta, né? Inclusive temos até aqui, ó, métricas aqui bem sucedidas e com falha. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos avançar aqui agora e vamos configurar o Grafana para a gente conseguir visualizar isso aí em um dashboard. Vim aqui, Docker Compose Up, menos de Build. Vamos levantar aí, né, as dependências do nosso projeto, inclusive agora também a nossa aplicação que vai estar containerizada. E aqui embaixo eu vou executar o script para a gente ter aí dados para estar sendo, né, analisado dentro do próprio Grafana. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no navegador e aqui vai ser o seguinte, vou localhost aqui, porta 3000, que é onde está o Grafana, aqui a senha padrão é admin. Fazer aqui o login, não vou alterar. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Vamos agora adicionar, né, esse data source, que é o Prometheus, aqui no Grafana. Então, é uma nova conexão. Vou escrever aqui, já tem aqui, ó, Prometheus, vou adicionar. Vou vir aqui, né, qual é o endereço? Então, é http://prometheus, 9090 aqui é a porta. Por que aqui é Prometheus? Porque aqui, mais uma vez, é o nosso serviço, né, como a gente definiu no Docker Compose. Vou fazer aqui um Save and Test. Já indica que foi com sucesso. Vou lá no nosso dashboard. Vou adicionar aqui uma nova visualização. Utilizar aqui o Prometheus. E o primeiro que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Rate e com. Aqui a gente já tem, né, as nossas métricas. Vou colocar aqui o sum, rate, aqui com e-commerce duration. Aqui a gente também precisa, né, intervalo. Então aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser rate interval, que é justamente o que a gente tem aqui. Então aqui rate interval e aqui vou executar essa query. Então aqui a gente já consegue observar, ó, as métricas. Vou diminuir aqui o intervalo para, por exemplo, 5 minutos. E aqui agora a gente já consegue identificar que estamos monitorando a nossa aplicação com sucesso. Beleza, pessoal? Aqui a gente pode vir também, colocar aqui, por exemplo, average latency. Vou salvar aqui. Na verdade, aqui a gente consegue salvar, né, o dashboard. Aqui vou dar um apply. Aqui a gente já tem. Posso vir aqui
e adicionar outra visualização, né, para o nosso dashboard. Aqui, por exemplo, a gente pode vir e fazer um sum irate. Aqui vai ser com. Aqui não, na verdade aqui vai ser o payment. Então, payment total, range interval. Aqui eu vou fazer o seguinte: sum by status. Vou executar aqui essa query. E aqui, pessoal, o que que a gente tem, né? A gente consegue observar, ó, que são aqueles dois labels lá que a gente fez, né? Que a gente tem aqui o de falha e o de sucesso. E aqui a gente tem, né, os rates aqui, né, de cada um, né? A quantidade de vezes que eles ocorreram lá no nosso endpoint. Então aqui a gente pode também, né, alterar, por exemplo, o gráfico, né? E aí, claro, vai depender do seu cenário, vai depender da sua métrica, vai depender do que você quer estar analisando aí na sua aplicação. Espero que esse vídeo, né, de alguma forma contribuiu para o seu desenvolvimento profissional. Se gostou, deixa o like, né? Comenta aí o que é que você achou. Se você quer mais conteúdo, né, um conteúdo que seja mais focado em Prometheus, por exemplo, aprender realmente Prometheus, não apenas integrar na aplicação, deixe comentários aí, hashtag Prometheus, que aí, caso, né, realmente eu veja essa demanda, posso estar produzindo aí um conteúdo voltado especificamente para Prometheus. Então, valeu e te vejo aí no próximo vídeo.